bloco passado a gente deixou aqui o questionamento, qual seria esse esquema de aterramento, certo? Então, para responder isso, a gente tem que lembrar, né, fazendo um retrocesso aqui do que a gente foi visto, fazendo de trás para frente. A gente viu o esquema IT, certo? No qual a gente tinha o aterramento através do neutro da alimentação através de uma impedância, certo? E que as massas poderiam ser, tinha três situações diferentes, poderia ser ligado nesta impedância, né, no terra deste neutro após a impedância, certo? Até o dispositivo, o fio de proteção, ou seja, o fio terra. E nesse caso ele poderia ter mais duas variações, ele poderia ter a mesma proteção, o mesmo terra para todas as massas, certo? E o neutro da alimentação aterrado com impedância, e aí a gente poderia ter também terras diferentes para cada massa, certo? A gente viu o esquema TT também, certo? No qual a gente tinha os condutor de proteção e o condutor neutro, que também tinha outras variações, certo? Onde que a gente poderia ter também eles fazendo parte dos dispositivos do condutor neutro de proteção, fazendo parte do mesmo aterramento, fazendo a potencialização. E a gente viu as mais variações do TN, certo? O TNC, TNS e o TNCS, no qual o TNCS era a junção, né? Uma parte a gente tem o TNC, outra parte a gente tem o TNS. Então, a gente lembrando do TNS, a gente lembra que para todas essas nomenclaturas a primeira letra significa como que está o fio da alimentação, certo, em relação à terra. Então aqui a gente tem o fio neutro, certo? A gente pode ter duas observações para esse esquema aqui. Se a gente partir do pressuposto que a gente tem aqui o nosso terra funcional, então a nossa primeira letra aqui, certo, seria um T, significa que nosso aterramento, certo? O aterramento da alimentação está diretamente aterrado, o neutro da alimentação está diretamente aterrado. E se a gente partir também, como já tem aqui, a gente está dizendo que já tem o terra, a gente está partindo do pressuposto que esse neutro e esse terra estão potencializados, ou seja, eles estão em contato. Então a gente teria aqui um esquema TNS, certo? Por quê? Porque a gente teria o T, que significa justamente o neutro da alimentação que estaria diretamente aterrado, teria o N, que significa as massas aterradas, ou seja, a gente teria a carcaça aqui do equipamento aterrado, e a gente teria o S também, que justamente para dizer que o condutor neutro e o condutor de proteção são diferentes, só que eles estão potencializados, certo? Só que se a gente fizesse uma observação diferente aqui, ele poderia ser o esquema IT. Bom, se a gente partir do pressuposto, né, se fizermos interpretação diferente, que não é o caso aqui, até porque todos os equipamentos, lâmpadas e tudo mais, o neutro, ele vem justamente com o aterramento funcional. Mas se fizermos uma comparação aqui, vamos supor que o fase e o neutro, certo, os condutores vivos, eles estão isolados do terra. Então a gente teria fase neutro, os condutores isolados do terra, e a gente teria o fio terra sozinho, certo? Então a gente teria o I, que significa justamente o que? Como que está os fios da alimentação em relação ao terra, ou seja, o I significa que eles estariam isolados, ou seja, fase neutra isolado do terra, e o terra lá seria o terra que está interligando as massas. Então seria possível sim a gente fazer uma comparação com o esquema IT, se a gente observasse dessa outra forma. Como a gente vai ver mais na frente também, existem aplicações específicas para o esquema IT, certo? Existem as normas também que já definem. Então, só para a gente clarear um pouco, porque também a gente, em todos os casos que a gente viu lá, os esquemas de aterramento, a gente viu um esquema trifásico. Eu acho que agora fica um pouco mais claro, porque a gente está trazendo para uma coisa mais prática, entendeu? Uma coisa do nosso dia a dia, principalmente um sistema monofásico, certo? Então fica aí um esquema TNS, que poderia ser também um esquema IT, certo? Então aqui a gente vai fazer a comparação, a gente vai trabalhar a gente vai trocar essa lâmpada a gente falou que todos os equipamentos, motor, lâmpada, tudo mais, tem
sua resistência, certo? E a gente falou também que o corpo humano também tem sua resistência. Então a gente vai fazer a representação de todo esse circuito aqui agora em função das suas resistências, certo? A gente está supondo que ele está fazendo a alimentação monofásica de 127 volts, certo? Muitas pessoas podem estranhar aqui quando vê 127 volts, porque muitas pessoas dizem é 110, 115, porque é a metade de 220, mas o correto mesmo é 127. Não dá para entrar em detalhes aqui, mas esse 127 vem de uma relação de transformação que a gente tem, que seria que essa tensão aqui, para chegar em 220, era só você multiplicar por raiz de 3. Existe toda uma teoria por trás aí que dá para explicar isso. Em um momento mais oportuno, quem sabe a gente não possa entrar nesses detalhes. Bom, mas aqui o importante é que a gente tenha a tensão, certo? Alternada, 127. Sem o nosso circuito aqui, está sem o fio terra, certo? Só que o nosso neutro está aterrado, ou seja, a gente está com aterramento funcional, mas não está com aterramento de proteção, certo? Porque a carcaça do equipamento não está aterrada. A gente tem um fio neutro aterrado, que quando eu fizer a diferença de potencial com fase vai dar 127 volts. A gente tem aqui, a gente está representando por esse retângulozinho que a gente está chamando ele, representando a resistência do equipamento. Esse outro aqui a gente está representando a resistência do corpo da pessoa, certo? Então aqui a gente tem a resistência do equipamento, a resistência do corpo da pessoa e aqui a alimentação, fase e neutro, certo? Para fechar todo o circuito, que a gente também tem que ter o circuito fechado para que o dispositivo funcione. Tanto é que quando acontece um curto-circuito, alguma da fiação parte na rua, sei lá, na empresa, em qualquer lugar, parte da fiação, o sistema não vai funcionar justamente porque a gente não tem mais um circuito fechado, certo? Tem que ter um circuito fechado para que toda essa corrente circule. Então, aqui a gente está considerando a carcaça do equipamento que está em contato, certo, com o equipamento, ou seja, é óbvio, a gente tem a carcaça do motor, por exemplo, ele está lá em contato. Em condições normais ela não deve estar energizada, mas por segurança a gente tem que fazer o aterramento, certo? O aterramento da carcaça justamente para garantir a segurança das pessoas que estão trabalhando. Então a gente está considerando que essa carcaça aqui pode estar energizada, certo? Então aqui a gente tem a carcaça do equipamento. E aí a gente vai para fazer a analogia com o que acontece com a nossa corrente, certo? Porque a gente viu que o corpo humano tem a resistência, como está representado aqui. E aí, a depender da corrente, da intensidade da corrente que passa pelo corpo, por onde ela passa, as condições da pele e tudo mais, então a gente vai ter um efeito maior ou menor. A gente viu também lá no início, quando a gente estava tratando das intensidades das correntes, que varia no corpo de homem e mulher, a gente viu lá a analogia que a gente fez lá com a lâmpada, justamente com a lâmpada de, se não me engano, 10 watts, certo? Que a gente fez a comparação, o que é que pode acontecer de a intensidade da corrente variar drasticamente se a pessoa estiver, se for submetida a um choque, a um contato com essas partes energizadas, ou até o contato até com um fio vivo. O que é que acontece com a intensidade da corrente se ela estiver com a pele seca e o que é que acontece se ela estiver com a pele molhada? Isso desconsiderando possíveis danos na pele, que a resistência cai muito mais ainda, certo? Então a gente viu lá que a corrente, se eu não me engano, sai de 10 mA vai para 100 mA. Então é um efeito muito grande, certo? Uma intensidade de corrente muito grande, certa diferença entre um e outro muito grande. Então por quê? O que é que acontece? Quando não se tem um fio terra, o que é que vai acontecer aqui? A gente tem aqui a fonte de tensão, certo? Nessa fonte de tensão está vindo uma corrente elétrica. Essa corrente, ela está representada aqui, neste sentido, certo? Ela vai vir para passar pelas outras resistências, no caso a resistência do equipamento, e supondo que a carcaça do equipamento, por algum acidente, alguma anomalia, algum defeito, ficou energizada. Então o que é que vai acontecer? O nosso fio neutro, ele está em contato com o terra, certo? A gente tem um aterramento funcional. Então o potencial dele é zero. Então,
E a pessoa que está no chão, eu que estou no chão também, meu potencial é zero, porque meu potencial é em relação à terra. Só que o que acontece? A carcaça do equipamento, representada aqui agora por esse pontinho, que a gente tem um quadrado representando toda a carcaça do equipamento, a gente resumiu ele lá, ficar aqui, certo? Então, quando houver essa anomalia, quando houver esse curto-circuito, quando houver esse contato de uma parte energizada com essa carcaça, a tensão que eu vou ter aqui em cima vai ser 127 volts, certo? Então eu vou ter toda a tensão que está alimentando o equipamento aqui. Então quando a pessoa vem e tem contato com este equipamento, o que é que vai acontecer? Ela vai estar entrando em contato com a mesma tensão que está alimentando o equipamento, ou seja, 127 volts, certo? Então, a partir do momento que ela entrou em contato com 127 volts, que ela está no potencial zero, então vai surgir uma diferença de potencial nela de exatamente 127 volts, 220 volts, 380 e assim sucessivamente, a depender da alimentação do equipamento, da alimentação do aparelho que estiver submetida. Mais uma vez a gente está trabalhando com 127, só para exemplificar, só que isso aqui pode ser tão alta quanto for o seu sistema, se você estiver trabalhando 69.000, 13.800 e assim sucessivamente, certo? Então, a partir do momento que você ficou submetido a uma diferença de potencial, não tenha dúvida, seu corpo tem uma resistência. Então, vai passar resistência pelo seu corpo, certo? E aí, a depender das suas condições físicas, que você está com pele seca, pele molhada, certo? O tipo de calçado que você está ou não, essa intensidade dessa corrente vai aumentar, porque essa resistência aqui ela vai variar, certo? Existe uma teoriazinha que a gente trabalha em circuitos que chama divisor de corrente. Se a gente for analisar aqui os divisores de corrente, a corrente que passaria aqui seria dada na verdade, por essa resistência, ou seja, a resistência do equipamento dividido pela resistência do corpo humano, mais a resistência do equipamento, vezes essa corrente que está entrando, certo? Então, supondo a resistência de 100.000 ohms no corpo humano, que varia de 100 a 400.000, com a pele seca, a gente está considerando condições normais, certo? Então a gente teria, por exemplo, supondo uma lâmpada de 10 ohms, por exemplo, a gente teria 10 dividido para 100.010, certo? Então a gente teria aqui uma resistência, uma corrente muito pequena, certo? Só que o que é que acontece? A gente tem aqui os 127 volts em relação à terra, certo? Esses 127 volts e essa corrente aqui está representando a potência da lâmpada. Então significa que esta mesma potência que surge na lâmpada tem que surgir no seu corpo, porque você está em paralelo também. Os três dispositivos aqui estão em paralelo. A alimentação com a resistência do equipamento com o seu corpo, porque todos têm um referencial como sendo terra, certo? Então todos estão no referencial do terra, estão em paralelo. Então a mesma potência que surge aqui é a mesma potência que surge aqui, que é a mesma potência que surge aqui, certo? Então você com certeza vai ficar submetido a uma tensão, certo? Que está todo em paralelo. E essa tensão, junto com essa corrente, tem que equivaler à potência inicial da lâmpada. E aí você vai sofrer choques elétricos, certo? Vai sofrer esse acidente. E isso como já falou, vai depender do tempo que você ficar exposto a esse acidente. Então, o que é que acontece agora se tivermos o fio terra, certo? O que é que acontece se tivermos o fio terra? A gente já discutiu que o fio terra é justamente para lhe proteger, certo? Para proteger tanto você quanto o equipamento em caso de algum surto, de algum pico de corrente, certo? E aí ele protege o equipamento para que aquela corrente não vá danificar os componentes. E a gente viu também que a corrente, ela sempre vai procurar o lugar que tiver, o caminho que tiver menor resistência, certo? A corrente é, digamos, preguiçosa, certo? Então ela sempre vai procurar o caminho que tiver menor resistência. Então vamos ver aqui o que é que acontece com o sistema com aterramento, certo? A gente tem aqui o neutro, com aterramento, certo? Aterramento funcional. E agora o que é que a gente tem aqui, ó? Fio terra ligado na carcaça do equipamento. Aterramento de proteção, certo? Então agora a gente tem a fase, o neutro e o terra, com aterramento funcional e aterramento de proteção. Se eu aterrei a carcaça desse aparelho agora,
Qual a tensão que esse aparelho tem na carcaça dele agora? 0. Pode acontecer curto-circuito, pode acontecer tudo. A tensão vai ser drenada para o terra, certo? O que vai verificar se está tendo alguma anomalia ou não vão ser meus dispositivos de proteção. Meus dispositivos de proteção que tem que analisar se está tendo alguma anomalia, que está indo muita corrente para o terra. E aí ele vai ter que analisar quanto que ele foi programado para aceitar ou não. Hoje a gente vai ver com mais detalhes esses dispositivos de proteção. Então ele que vai ter que enxergar isso aí. No caso, a pessoa ela não vai perceber que essa carcaça está energizada, entre aspas, porque se um fio se romper e encostar na carcaça, no lugar dessa tensão e para a pessoa, ela é drenada sempre para o terra. Porque idealmente a terra ela tem capacidade de drenar qualquer tensão, qualquer corrente, certo? Tem capacidade infinita para drenar. Então qualquer tensão que vai escoar para o terra. Aqui a gente representa novamente a resistência da pessoa, certo? Então, representando novamente no esquema que mostra que eles estão em paralelo, certo? O que é que a gente tem? A resistência da pessoa, a resistência do equipamento, a resistência da pessoa, só que agora apareceu mais um componente entre eles, certo? Apareceu agora nosso fio terra. Por quê? Isso aqui está representando a carcaça do nosso equipamento, certo? A parte metálica. Então, a gente viu lá no slide anterior que a gente pegou a carcaça do equipamento, parafusou o fio lá e conectou no terra. Então, a gente deu potencial 0 para ela. Então, o que é que acontece aqui, ó? Esse cara aqui está no terra, certo? Potencial 0. Eu pego esse fio aqui, eu tenho um fio aqui, puxo ele, boto aqui e me conecto em outro lugar. Então, esse outro lugar aqui vai ter o mesmo potencial inicial desse fio aqui. Então, eu puxei ele aqui, ó, conectei na parte metálica do meu equipamento. Então, qual a tensão na parte metálica do meu equipamento? 0. Qual a tensão que a pessoa está, a tensão de referência dela que ela está quando está no solo? 0. Então, o que é que acontece aqui? Mesmo que aconteça alguma falta aqui, por exemplo, a fase venha a encostar no fio, venha a encostar na carcaça, essa tensão vai continuar sendo 0, certo? Porque a terra drena toda essa corrente, toda essa tensão. Então, eu estou no potencial 0 e peguei numa carcaça com potencial 0. Então, eu estou no potencial 0, peguei noutra carcaça com potencial 0, certo? Então, não existe diferença de potencial. Eu estou no mesmo potencial da carcaça, certo? Então, eu fiz uma equipotencialização para proteger a pessoa, certo? Então, se eu estou no mesmo potencial, aqui é 0, aqui é 0, então já dá para se concluir que a gente não vai ter corrente, a gente não vai ter tensão aqui, certo? E por consequência a gente não vai ter corrente. Por outro lado, a gente pode imaginar, o que já foi falado, que a corrente vai procurar o caminho que tiver menor resistência. Como o nosso fio terra idealmente tem resistência 0, certo? Na prática ele não tem essa resistência 0, a resistência dele é calculada e por normas define-se valores aceitáveis para determinada resistência. Ou se não tiver aceitável, você faz tratamento do solo, muda a malha de aterramento e tudo mais para que você consiga essa resistência aceitável. Então, como essa resistência aqui vai ser muito, muito menor que a resistência da pessoa, com certeza minha corrente agora vai vir, passa pelo equipamento e vai vir pelo fio terra, ou seja, a pessoa não vai sentir essa corrente, certo? Então essa corrente vai passar pelo fio terra e vai ser drenada no caso que aconteça alguma anomalia. Mais uma vez, isso aqui garante a proteção, só que não é 100%, porque a maioria dos profissionais acham que fez o aterramento, já está garantido, ou fez o aterramento e colocou dispositivos de proteção, também já está garantido. Na verdade, são uma série de fatores que as normas definem, que tem que ser seguidas. Esses são os 2 fatores, são os mais principais, com certeza. Só que tem todos os outros fatores, tem condições climáticas, o ambiente que está sendo instalado, isso e tudo mais, que vão me garantir essa segurança 100%. Só o fato de eu ter meu aterramento de proteção e dispositivos não garante 100%, certo? Bom, então, do que foi exposto, dá para a gente chegar a uma conclusão. O que é que acontece? Com o fio terra, o que é que acontece? Após o curto-circuito, certo?
após o curto-circuito, a corrente do circuito vai aumentar muito, porque se com o fio terra, eu tenho um curto-circuito, certo? Então a corrente não vai passar pelo corpo humano, porque o corpo humano tem uma resistência, então ele impede mais a passagem da corrente. Como eu estou com curto, a minha resistência é idealmente zero, então a corrente aumenta muito, certo? E por consequência, alguns dispositivos de proteção vai ter que atuar, vai ter dispositivos, se tiver dispositivo de proteção, certo? Mas a pessoa vai estar protegida. Sem o fio terra, o que é que acontece? Após o curto-circuito, a corrente do circuito não vai aumentar muito, porque ela vai passar pelo corpo humano, certo? E o que é que acontece? Nesse caso aí, principalmente se você não tiver dispositivo de proteção, você vai ficar submetido a esta corrente, certo? Por tempo, até você conseguir se soltar, se livrar daquele acidente, certo? Daquele choque. Então, com o aterramento, a nossa corrente vai passar pelo curto, certo? Vai passar pelo aterramento, no caso, vai representar uma corrente maior no circuito, e aí você vai estar protegido, só que o dispositivo de proteção vai atuar. Sem o aterramento, você vai receber essa corrente e vai sofrer um acidente, certo? Então fica aí o nosso estudo de caso, certo? Aí agora, no próximo bloco, a gente vai dar uma pincelada, certo? Justamente nesses dispositivos de proteção, porque a gente já vem diversos blocos falando dispositivo de proteção, só que a gente vai só pincelar aqui mais ou menos como que é, para que serve mais ou menos cada um, porque são infinitos, certo? A gente não vai entrar em questão de construção, princípio de funcionamento e tudo mais, porque não é o foco do curso. Então no próximo bloco a gente continua.